Doutora Fabiana, como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, Gilmar. Maravilha. Fabiano Feitosa, advogado de boa parte dos deputados e ex-deputados. O senhor ouviu, então, o doutor Rômulo e ouviu também a doutora Eunice Dantas. Qual é a sua avaliação? Veja, Gilmar, eu respeito a posição dos procuradores, mas é de admirar a declaração de que, a decisão do TSE é um absurdo, de que foi retirada de última hora da cartela, porque o próprio Rômulo, ele enfatizou que essa preliminar já foi suscitada desde o início, aqui em Sergipe, desde a contestação, eu e o colega Márcio, que atuamos aqui mais de frente nos processos, desde a contestação nós suscitamos essa preliminar, o TRE rejeitou, inclusive, inicialmente nós conversamos com o relator para que essa preliminar aqui fosse logo deliberada, para que se evitasse uma instrução e que depois, se ela fosse acatada no TSE, essa instrução seria inócua. Então, o relator aqui no Estado realmente, inicialmente, rejeitou, nós apresentamos um agravo regimental, e no julgamento desse agravo regimental, que foi anterior ao início da instrução, houve um pedido de vista por um membro que demorou 40 dias para devolver essa vista, acompanhando o relator. Quando ele devolveu, já 80% das testemunhas já tinham sido ouvidas. Então, por isso que essa preliminar terminou sendo analisada apenas no julgamento do mérito também, conjunto, e foi rejeitada. A sistemática de julgamento foi parecida com a do TSE. Eles inicialmente julgaram um processo que era comum a vários deputados, então julgou um processo, e posteriormente depois de rejeitada, os outros deputados, quando ia ver o julgamento, eles apenas ratificavam pro forma, para constar no julgamento, e já adentravam no julgamento de mérito. Então não foi uma preliminar, como ela disse, retirada da cartola de última hora para salvar os deputados. Isso não aconteceu. Então, para o público leigo, significa o quê, preliminar? Veja, é uma matéria, é um defeito processual que impede que o mérito da ação seja analisado. O que aconteceu? Você é deputado, foi deputado durante alguns anos em que as subvenções eram distribuídas. Exato. Você sabe que as subvenções não eram distribuídas de forma alguma sem o crivo por escrito do presidente da Assembleia e do primeiro secretário. A conduta que eles imputaram aos deputados foi de distribuir, no ano da eleição, verbas fora daquelas hipóteses legais, programa social, emergência, enfim. Só que a conduta do deputado que indicou a emenda, que apresentou a emenda, era em 2013. Quem praticou a conduta em 2014 foi a mesa, que é o ano vedado. Em 2013, pode distribuir, a administração pública pode distribuir, não tem controle. Né? Pode distribuir. O que a lei eleitoral quer vedar é que aquela distribuição de bens no ano da eleição alavanque candidatura. Certo. Então, se ele for dizer que apenas como o Tribunal Regional Eleitoral aqui diz, que apenas a indicação do deputado é suficiente para praticar a conduta, então eles estão dizendo que uma conduta que a lei exige que seja no ano da eleição, ele praticou no ano anterior. Entendi. A procuradora Eunice disse aqui há poucos instantes, o senhor assistiu à matéria, que os deputados não foram absolvidos. Foram ou não foram? Foram, todas as penalidades foram afastadas. O ministro Tarcísio, que eu reputo, na seara eleitoral, o mais preparado do TSE, um ministro erudito, estudioso, um voto muito bem fundamentado, ele minuciosamente versou sobre todos os pontos do voto do ministro Fux, inclusive em relação ao novo CPC que eles citaram. Essas ações da subvenção foram protocoladas em 19 de agosto, foi no dia da diplomação. Essa correção processual... 19 de dezembro. Desculpe, 19 de dezembro de 2014. Exato. Essa correção processual só poderia ser feita até esse dia 19, que era o dia da diplomação. O Código Novo entrou em vigor em 2016, em março. Como é que um código que entrou em vigor em 2016, quando o código começou a vigorar, todos os deputados já tinham sido julgados e todos os recursos já tinham sido protocolados? Então, como é que um código que entrou em vigor em março de 2016 vai retroagir para atingir uma situação que a decadência se imperou em dezembro de 2014? E foi isso que a maioria... Mesmo não se tratando de direito penal, no caso. Não, mas de qualquer forma... Que diz que a lei não retroage para... Eles afastaram os 3 membros do TSE, do STF, que estão no TSE, que votaram contra, eles utilizaram um novo código
para fundamentar a rejeição dessa preliminar. Entendi. Só que os outros, por maioria, afastaram justamente por isso, porque ele tem a teoria do isolamento do ato e tem o princípio do tempus regiatur. O que tem que incidir sobre aquele fato é a norma vigente no momento. Perfeito. Rapidinho, algum outro esclarecimento? Não, só enfatizar que os deputados todos, por esses processos, estão todos livres para se candidatar, à exceção de de outros, um ou outro, que pode ter algum óbice Condenação externo. criminal, né? Exato, algum óbice externo, mas que ainda também tem direito a recurso, tem direito a perseguirem liminares no STJ. Então, por esse processo, todas as condenações, inclusive multa, nenhum dos deputados, inclusive aqueles que não suscitaram essas preliminares que nós suscitamos aqui, porque como é uma matéria de ordem pública que tem que ser uniforme para todos, por exemplo, vários deputados que não suscitaram também foram beneficiados, porque o TCE não poderia julgar diferente. Perfeito. Olha, muito obrigado, viu? Eu que um abraço agradeço. para o senhor. Disponha.